Olá, boa noite. Hoje estarei dando início ao nosso curso para quem vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Taubaté, o edital 02/2024, que está oferecendo aí vários cargos de vários níveis, tanto fundamental, médio, superior. E a gente vai estar no decorrer desse curso realizando algumas questões de matemática específicas da banca Avança São Paulo. Essa banca ela tem realizado vários concursos aqui na região e ela segue sempre o mesmo parâmetro de questões. Durante a resolução das questões, a gente vai fazendo a explicação de algumas e caso vocês tenham dúvida, é só entrar em contato comigo através de um dos meus canais. Tem embaixo na tela aí o meu arroba do Instagram, o meu perfil do YouTube, o meu arroba do TikTok. Em qualquer uma dessas plataformas é só deixar lá a sua mensagem que eu tento responder para você o mais rápido possível, tá certo? Então, para a gente começar, a gente vai começar com essa questão aí, que foi do concurso 01/2024 da Prefeitura Municipal de Caçapava, cidade vizinha aqui de Taubaté. E essa pergunta ela caiu na prova de agente de defesa civil de nível médio. Ela pedia para que você observasse o octaedro e me dissesse quantas arestas que aquele octaedro possuía. Antes da gente começar resolver essa questão, vamos relembrar algumas coisas. Quando a gente está trabalhando com geometria, a gente tem dois tipos básicos de figuras. A gente tem polígonos e a gente tem os poliedros. Os polígonos, eles são aquelas figuras geométricas planas, ou seja, aquelas figuras geométricas de duas dimensões. Elas só possuem comprimento e largura. Exemplos de polígonos: quadrado, retângulo, triângulo, ou seja, aquelas figuras geométricas que são planas. Só lembrando que para ser polígono tem que ser figuras formadas por retas e essas retas elas devem ser fechadas. Portanto, isso daqui não é um polígono. Para que seja um polígono, a gente tem que ter retas que sejam fechadas. Logo, a gente conclui então que para que a gente tenha um polígono, a gente precisa ter pelo menos 3 retas, certo? Se a gente tiver só 2 retas, a gente nunca vai conseguir fechá-las, portanto elas não vão ser um polígono. E além dos polígonos, a gente tem também como figura na geometria os poliedros, que são as figuras espaciais. O que são figuras espaciais? São aquelas figuras que possuem comprimento, largura e altura. Um exemplo, cubo. Cubo é uma figura espacial. Ele possui comprimento, largura e altura. Paralelepípedo, que é um cubo esticado, ele também é uma figura espacial. Uma pirâmide, ela é uma figura espacial. Portanto, toda figura que possui comprimento, largura e altura, ela então vai ser um poliedro. Toda figura que possui comprimento e altura, ou comprimento e largura, vai ser um polígono. Certo? Quando a gente estiver trabalhando com polígonos, vamos relembrar algumas coisas aqui. Os polígonos, eles são classificados de acordo com o número dos seus lados. Bom, o que é lado no polígono? Olha só, vou colocar aqui o triângulo, por exemplo. Isso daqui é chamado de lado desse polígono, ou seja, lado desse triângulo. Além do lado, no polígono, a gente tem o vértice, que são as pontinhas da figura. Aqui é um vértice desse polígono. E além do lado do vértice, a gente possui os ângulos internos. Internos são os ângulos dentro do polígono. Certo? No caso, o triângulo aqui ele possui 3 ângulos internos. E além dos ângulos internos no polígono, a gente tem também os ângulos externos. O que vem a ser ângulo externo? É o ângulo formado pela extensão de um dos lados. Ou seja, a gente estende um dos lados do polígono e esse menor ângulo que é formado aqui, ele é então o seu ângulo externo.
que a gente tem em um polígono de observação importante? Se a gente pegar esse ângulo externo daqui, pegar esse ângulo externo aqui e pegar mais esse ângulo externo aqui e somar todos os três, vai dar quanto? 360 graus. Se eu estiver trabalhando com um quadrado, pegar o ângulo externo de um lado, o ângulo externo do outro, o ângulo externo de baixo, o ângulo externo do outro, e somar os quatro, vai dar quanto? 360. Se eu estiver trabalhando com um polígono de 5 lados e somar todos os ângulos externos, vai dar quanto? 360. Por quê? Porque a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, ela sempre é 360 graus. Mas e o ângulo interno? Bom, o ângulo interno tem algumas observações que a gente precisa fazer. Se esse polígono for um polígono regular, o que significa polígono regular? É o polígono onde todos os lados são iguais, por consequência, todos os ângulos também são iguais. Se ele for regular, todos os seus ângulos vão ser iguais. Existe uma forma de você descobrir qual é o valor da soma de todos esses ângulos. Esse, mais esse, mais esse. E a forma de você descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono, você utiliza essa funçãozinha aqui, ó. Número de lados menos 2 vezes 180. 80 graus. Portanto, num triângulo, qual seria o número de lados de um triângulo? 1, 2, 3. Então, número 3 menos 2. Desculpa. 3 menos 2. Isso vezes 180. Certo. Mas quanto que é 3 menos 2? 1. 1 vezes 180 dá 180. Portanto, a gente conclui que a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Agora, vê se você conclui comigo. Se esse triângulo, todos os ângulos dele forem diferentes, não tem como você saber quanto que vale cada um, só utilizando um transferidor. Agora, se eu disser para você que esse triângulo ele é um triângulo regular, ou seja, todos os ângulos são iguais, se todos são iguais e a soma dos três tem que dar 180, significa então que cada um vai valer quanto? 60 graus. Certo? 180 dividido para 3. Então, 180 dividido para 3, 60. Ou seja, em um triângulo regular, cada um dos seus ângulos vale 60 graus. E daí, essa propriedade serve para todos os polígonos que forem regulares. Certo? Quando você estiver trabalhando com polígono, tem a classificação desses polígonos. O que é classificação? É o nome que você dá para eles. Portanto, polígono de um lado. Existe polígono de um lado? Não, eu já falei para você que para ter polígono a gente tem que ter retas que se fechem. Se eu tiver só uma reta, só um lado, essa reta vai estar fechada? Não, então isso não é um polígono, não tem nome. Se o polígono tiver dois lados, a gente vai conseguir fechar essa reta? Também não. Então também não é um polígono, também não tem nome. Se eu tiver três retas eu consigo fechar. Qual é o nome do polígono que tem 3 lados? Triângulo. Qual é o nome do polígono que tem 4 lados? Quadrilátero. Não é quadrado, tá? Um retângulo, por exemplo, ele é um quadrilátero, mas ele não é um quadrado, certo? Polígono de 5 lados. Pentágono. Polígono de 6 lados. Hexágono. Polígono de 7 lados. Pentágono. De 8 lados. Octógono. De 9 lados. Neágono. De 10 lados. Decágono. De 11. Um decágono. De 12. Dodecágono. De 13. Tridecágono. De 14. Tetradecágono. De 15. Pentadecágono. 16. Hexadecágono. 17. Heptadecágono. 18. Octadecágono. 19. Eneadecágono. 20. Icoságono. Tem mais? Tem, são infinitos. Mas eu te aconselho memorizar esses 20. Se memorizar esses 20, você consegue resolver 99,9% de questão de qualquer concurso. Certo? Vimos polígonos. Agora vamos ver poliedros. Conforme eu falei para você, poliedro é a figura espacial, ou seja, aquela figura que possui comprimento, largura e altura. A gente tem basicamente 2 tipos de poliedro. O primeiro tipo de poliedro que a gente tem são os prismas.
E o segundo tipo de poliedro que a gente tem são as pirâmides. O que vem a ser prisma? O que vem a ser prisma? O que vem a ser pirâmide? Prisma é aquela figura geométrica onde a mesma imagem que você tem embaixo, você vai ter em cima da figura. Um exemplo de prisma é o cubo. Por que o cubo ele é um prisma? Porque a mesma imagem que você tem embaixo aqui, ó, que é um quadrado, você tem em cima aqui, que também é um quadrado. Certo? Outro exemplo de prisma, é um paralelepípedo, que é o cubo esticado. O cubo esticado virou um paralelepípedo. Paralelepípedo, se você observar, a mesma imagem que você tem aqui embaixo, você tem aqui em cima. Se as duas imagens, a de baixo e a de cima, são iguais, então significa que você tem um prisma. Agora, quando você vai ter uma pirâmide? Quando você tiver uma imagem baixa e essa imagem ela refletir em um único vértice em cima. Todos os vértices aqui, ó, eles se encontram em um único vértice aqui em cima. Então, por isso você tem uma pirâmide. Quando você tiver um prisma, por exemplo, esse daqui, qual é o nome que você dá para esse prisma? Prisma de base quadrangular. Por quê? Porque a base dele é um quadrado. Se você tivesse um prisma onde a base fosse um triângulo. Triângulo embaixo, um triângulo em cima, desenhando mais ou menos aqui. Esse aqui é um prisma de base triangular. Se a base de baixo e de cima fosse um pentágono, então seria um prisma de base pentagonal. E pirâmide? É uma pirâmide de base quadrangular. Pirâmide de base triangular. Pirâmide de base pentagonal. E assim vai. Certo? O que a gente precisa saber de importante quando a gente está trabalhando com poliedro? Todo poliedro, vou desenhar aqui um outro cubo aqui. Ele possui, todo poliedro ele vai possuir vértice. O que é vértice? É as pontinhas da figura. Então, isso é um vértice, aqui é um vértice, aqui é um vértice. Essas figuras que são a estrutura da imagem, como se fossem as colunas da casa, essas imagens, essas retas, elas são chamadas de aresta. E as laterais da figura, chamadas de faces. Certo? Existe uma relação que chama relação de Euler. Escreve relação de Euler, mas lê-se relação de Euler. Ela diz que o número de vértice mais o número de faces menos o número de arestas sempre vai dar 2 em qualquer poliedro. Quer ver? Olha só, vamos pegar esse poliedro aqui que é o cubo. Esse poliedro, quantos vértices que ele possui? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 vértices. Quantas faces que ele possui? Faces são as laterais. Então, ó, tem essa, uma, ela de trás, 2, a lateral aqui, 3, a daqui da frente, 4, a de baixo, 5 e a de cima, 6. Menos o número de arestas. Vamos contar as arestas, ó. 1, 2, 3, 4. Agora lá atrás. 5, 6, embaixo, 7. 8, aqui. 6 e 11, aqui 12. Veja, 12. E quanto vai dar isso? A relação de Euler diz que isso tem que dar 2. Vamos ver? 8 mais 6.
14. 14 menos 12. 2. Deu certinho. Isso serve para qualquer poliedro? Sim. Com essa relação de Euler, se for dado para você, por exemplo, um poliedro com tantos vértices e tantas faces, quantas arestas ele possui? Você substitui nessa relação aqui, que você descobre. Certo? Quando você está trabalhando com poliedros, os nomes que você dá para os poliedros são esses aqui. Eles são classificados de acordo com o número de faces que eles possuem. Então, poliedro com uma face não é poliedro. Com 2 faces não é poliedro e com 3 faces também não é poliedro. A partir de 4 faces, vai ser chamado tetraedro, 5 faces hexaedro, 6 faces hexaedro e assim vai até o 20 faces icosaedro. Da mesma forma que eu pedi para você memorizar do polígono, eu te peço para memorizar do poliedro. Se você souber esses 20 aqui, você resolve 99,99% das questões de concurso. Certo? Agora vamos então para o que interessa, que é a questão lá do começo. A questão lá do concurso de Caçapava. Observando esse octaedro, o que é um octaedro? Tem 8 lados, ó. 1, 2, o lá de trás 3, o daqui 4. Embaixo 5, 6, o lá de trás 7, o lateral ali 8. Um octaedro, um polígono com 8 lados. 8 faces. Qual é o número de arestas? 2 jeitos de você fazer. Vamos fazer de um jeito fácil e depois de um jeito mais elaborado. Ó, jeito fácil. Aresta são as estruturas. Vamos contar. Ó. 1, 2, 3. Lateral lá de trás. 4, 5. Outro lado lá. 6, 7. 20, 8. Embaixo. 9, 10, 11, 12. Portanto, 12 arestas. Vamos ver de um jeito mais elaborado? O que a relação de Euler fala para você? A relação de Euler fala que vértice mais menos aresta é igual a 2. Quantos vértices que essa figura possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Mais face. Quantas faces ela possui? Ela é um octaedro, então ela possui 8 faces. Menos o número de arestas, isso tem que dar 2. 6 mais 8, 14. Menos o número de arestas tem que dar 2. Vou passar esse 14 para o lado de lá. Vai ficar menos aresta igual a 2 menos 14. 14, ele está positivo, ele vai para lá negativo. Então, menos aresta é igual a 2 menos 14, menos 12. Você tem R$2 e está devendo 14. Então, você ficou devendo 12. Você tem uma letra negativa. Não existe letra negativa no nosso alfabeto. Sempre que a letra ficar negativa, você multiplica esse resultado por menos 1. E aí você troca o sinal de todo mundo. Portanto, a letra que era negativa passa a ser positiva, o número que era negativo passa a ser positivo. Logo, o número de arestas dessa figura, 12, conforme a gente já tinha achado contando. Beleza? Vamos para outra questão interessante. Essa questão, ela também é da banca Avança SP. Por que eu estou focando nessa banca? Porque é ela que vai fazer o concurso da Prefeitura de Taubaté, certo? Ela também foi do concurso 01/2024, que é um concurso bem recente aí que teve na Prefeitura de Caçapava, e foi para o cargo de fonoaudiólogo de nível superior. Olha o que a questão falava para você. Ó. Observe a frase abaixo e indique a alternativa que corretamente complete as lacunas. Num prisma quadrangular. Prisma quadrangular. Prisma quadrangular, então, se é prisma, a mesma imagem que eu tenho embaixo, eu vou ter em cima. A figura que eu tenho embaixo é um quadrado, é uma figura quadrangular, certo? Então, esse aqui é um prisma quadrangular. Ele é reto porque ele não está tombado. Então, nesse prisma A, quantas faces? Ó, 1, 2 lá atrás, 3 aqui, 4 aqui na frente. 5 para de cima, 6 para de baixo. Portanto, há 6 faces. Quantas arestas? Vou contar
lembrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E vértices. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Portanto, na ordem 6, 12 e 8. Ativa. Certo. Facinho, né? O que pega dessa questão? Você identificar o que é aresta, você saber o que é vértice, você saber o que é face. Beleza? Vamos lá então para a próxima. Também concurso de Caçapava. Esse também de nível superior para o cargo de professor de artes. Olha a questão: pentágono, heptágono e eneágono. São polígonos regulares que têm um número de lados respectivamente igual a... Você com certeza já memorizou, né? Aquilo que eu pedi para você memorizar sobre o número de lados do polígono. Daí, ó, se você já memorizou, você sabe que pentágono, polígono de 5 lados. Hepta, polígono de 7 lados. Enea, polígono de 9 lados. Quer lembrar? Só olha aqui, ó, naquela tabelinha que eu deixei para vocês. Ó. Aqui, pentágono, 5 lados. Heptágono, 7 lados. Eneágono, 9 lados. Aí, polígonos regulares que têm o número de lados respectivamente igual a 5, 7 e 9. Alternativa. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, é só fazer contato que eu tento esclarecer para vocês. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Até mais.